Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Esse episódio aborda o capítulo 17 do livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, dentro da nossa proposta de estudar o Evangelho, utilizando-nos, inclusive, de diversas obras subsidiárias. Esse episódio tem uma característica especial, que tivemos problemas técnicos, e ele está sendo disponibilizado após o acontecimento da nossa live. Interessante, mas não deixamos de disponibilizá-lo. Ele foi preparado com muito carinho pela Dorcas. Então, aqui já um conselho. Se você está ouvindo esse podcast e ainda não assistiu a live, não perca essa oportunidade, porque a gente aborda outras questões que aqui não estão colocadas. E olha que esse capítulo, que aborda as dúvidas de Pedro, além de ser muito tocante e comovente, é muito extenso. E como estudar o Evangelho é muito bom, a gente não pode perder essa oportunidade. Não vou dar mais spoiler do que a Dorcas colocou aqui, mas vou reforçar o convite para que você visite nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Lá você encontrará extenso material de pesquisa e nos ajude a divulgar, porque a nossa ideia é divulgar a palavra do bem, é divulgar o Evangelho, e contamos com a sua participação. Deixe seu comentário, enfim, como achar melhor. Ainda ao final, teremos o nosso momento de oração com uma linda poesia de Maria Dolores. Esperamos contar contigo nessa jornada e por isso mesmo te convidamos. Vamos ouvir? Olá, queridos irmãos, é com muita alegria que estudamos o Evangelho. Primeiro, por estarmos juntos, e segundo, por ser o Evangelho uma fonte de vida. Eu ressaltei o estarmos juntos antes do significado do Evangelho, por entender que primeiro Jesus nos uniu a Ele, nos acolheu, nos mantendo unidos, ensinando-nos que assim devemos estar uns com os outros, nos amando incondicionalmente, para depois nos ensinar individualmente sobre nossa vida que é eterna. Pois ao nos despedir daqui deste plano, daremos somente um até logo, não é mesmo? Dizendo ao nosso irmão silenciosamente com o nosso coração: até logo, meu querido irmãozinho, e gratidão por ter estado sempre ao meu lado. Foi assim com o nosso irmão, o apóstolo Pedro, e assim será conosco. E é nele, em Simão Pedro, que iremos pensar hoje, refletindo sobre nós mesmos, com muita sensibilidade e amor, como fez Amélia Rodrigues em seu livro Vivendo com Jesus, no capítulo 17, o qual intitulou As Dubiedades de Pedro. Confesso, queridos irmãos, que senti uma responsabilidade muito grande ao receber o convite do meu filho Juninho para falar sobre este tema, pois de forma alguma eu achei fácil. Falar sobre Pedro é sempre muito difícil. Frente a isso, meu primeiro pensamento foi: Pedro ressuscitou Dorcas. Este episódio está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nos versículos de 36 a 42. Logo, tenho-lhe grande afeto. E meu segundo pensamento me conduziu a Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4, no qual Pedro pediu a Jesus que curasse sua sogra. O que me fez admirá-lo muito, pois amar, considerar a mãe de sua esposa a ponto de não desejar que ela desfaleça, primeiro é amar muito sua esposa, não é mesmo? E desejar vê-la feliz. E em segundo lugar, é ter gratidão para com a mãe de sua esposa por ter permitido que sua esposa reencarnasse através dela. E ter cuidado da sua esposa, amado-a até conhecê-la e passar a cuidar dela ele mesmo. É admirável.
não é? Então, você, meu irmão, poderá pensar: Dorcas, por que você está destacando esses 2 pontos positivos da vida de Pedro, dentre tantos outros que, dependendo do ponto de vista, podem ser mais relevantes? Irmãos, pensem comigo. Entendi que esses 2 pontos me dizem muito sobre o caráter de Pedro, este servo de Deus, sobre o qual estamos dialogando. No primeiro caso, vemos seu espírito generoso, com a ressurreição de Dorcas. E no segundo, o seu espírito grato, com a cura de sua sogra. Em ambos os casos, visualizamos um homem que em sua vida de aprendizados escolheu amar. Em sua vida de aprendizados, Pedro escolheu amar. Neste referido capítulo, Amélia Rodrigues destaca: Pedro cumpriu seus deveres com retidão e mantinha sua palavra, considerando-a representativa de seu caráter. Embora fosse casado, não teve filhos, mantendo no lar a sogra já envelhecida, a quem respeitava e por quem tinha afeição. Isto me faz lembrar num trecho do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Irmãos, lindo filme, muito profundo, reflexivo, e recomendo a todos assistirem. Este filme era, na parte desse filme que destaco agora, era um diálogo íntimo e pessoal de Joana com Divaldo, o qual Joana esclarece como Divaldo deveria viver. Joana disse assim: Divaldo, não te preocupes mais, siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade, tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o corpo e nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Portanto, queridos, o desafio de Pedro para entender, acolher e superar suas próprias fragilidades que o conduzia, em alguns momentos destacados pela história, a ser dúbio. Ele precisava entender-se. Uma pessoa dúbia, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é inseguro, incerta, ambígua e hesitante. Gostaria de destacar o termo ambígua, que figuradamente trata-se de uma mistura de coisas opostas. Isto é, para entendermos melhor, ambígua é uma refeição em que se servem ao mesmo tempo o prato principal e a sobremesa. Confuso, não é mesmo? Sim, mas assim era Pedro antes de sua restauração, de seu entendimento dos ensinos de Cristo para si. E assim somos nós, queridos irmãos, em nossa luta diária com nosso maior desafio, que chama-se nós mesmos. Isso nos faz pensar e não perder de foco que reencarnamos para nos compreender. E nos compreendendo, acolhemos nossa criança interior, amadurecendo, nos tornando adultos, progredindo rumo à evolução do espírito. Maravilhoso, não é? É um grande amor da espiritualidade amiga por nós. Por isso, o ensino de Jesus a Pedro, em todos os seus momentos de dubiedade, foi o mesmo que Joana falou com Divaldo. Não te preocupes mais, Pedro, siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que a tua luta não foi com as pessoas, com os problemas, mas sim contigo mesmo. Bem, a nossa luta, queridos irmãos, assim como a de Pedro, é conosco mesmo, e não com o outro, não com as circunstâncias. Ambos são elementos importantíssimos, permitidos por Deus, para através de seu grande amor por nós, evoluirmos.
Queridos, voltando para o capítulo citado, Amélia Rodrigues nos conduz de forma encantadora, com muito respeito e amor, a vermos estas situações de desafios da vida de Pedro, com empatia com relação a Pedro e honestidade com relação ao nosso próprio espírito. Gostaríamos de convidá-los a ler este belíssimo capítulo, pois aqui não nos deteremos em detalhá-lo, mas em visualizar o seu ensino, segundo o nosso olhar. A vida de Pedro não foi fácil. Ele era um sobrevivente de sua época, pautada por injustiças e solidez de espíritos. Sua vida sofrida construiu. Amélia Rodrigues nos diz que ele era descendente de pescadores e nunca aspirara a outra profissão. Homem simples, desacostumado aos ativos da convivência social de alto nível, na qual a dissimulação e o engodo fazem parte dos relacionamentos. Era portador de um temperamento altivo, fruto de sua independência pessoal, que adquiria no pesado labor a qual se entregava. Homem do mar, as suas conversações versavam a respeito das marés do clima e tempestades. Era transparente e sincero, detestando artifícios com as criaturas que se escondem a fim de cometerem crimes. Não era um discutidor, porque lograra certo respeito entre os colegas, tornando-se proprietário de seu próprio barco. Formado o caráter, tinha suas próprias ideias, evitando envolver-se nos debates vigorosos que faziam parte do cotidiano de todos. Era austero, embora entendesse pouco os princípios da ética e da moral. Isso nos faz lembrar, irmãos, a canção da imortalidade de Joana de Ângeles. Nada acontece por acaso, por capricho do destino. O teu é o destino reservado aos triunfadores, que deseja somente que te comportes. Desde que compreendas a lei de amor a que Jesus se referiu e viveu, mas facilmente enfrentarás os problemas que te surgirão à frente e os transformarás em lições de vida. E foi justamente isso, irmãos, que aconteceu com Pedro. Ele transformou todo o sofrimento em lições de sabedoria e escreveu 2 livros, suas epístolas, 1ª e 2ª Pedro, com valiosas lições para nós, deixando assim o seu legado. Então, irmãos, vamos refletir juntos. Pedro fez do seu sofrimento, colhido por suas dúvidas, incertezas e excitações, lições de sabedoria, deixando-nos um valioso legado. E nós, em que transformamos nosso sofrimento? O que estamos deixando para nossas gerações, para o nosso próximo, com relação ao nosso modo como enxergamos a vida? Qual a semente, nesses momentos difíceis de luta conosco mesmo, estamos plantando dentro do nosso coração, que é essa terra fértil? Simão Pedro não se prendeu à sua origem, mas desejou ao lado do mestre ser uma pessoa melhor. Simples, rude, impulsivo, mas com grandiosa essência divina dentro de si. Amoroso, sensível e generoso. Portador de uma exímia qualidade, a liderança. Então, queridos, Amélia Rodrigues destaca como uma característica de Pedro, em defesa de seus interesses, era agressivo, linguagem conhecida e respeitada pelos desonestos e exploradores, única, aliás, que os faz recuar. Mas sendo um homem tão firme, em que consistia a durabilidade de Pedro? Em que consistia? Eu fiquei pensando, irmãos, e realmente eu pensei, como uma pessoa tão firme pode ser dúbio? Como? E aí então eu fui buscar respostas. Destacamos o que mais nos chamou a atenção em sua precipitação. Amélia Rodrigues nos diz, precipitado muitas vezes em concluir antes de reflexionar. Acostumou-se à intemperança, reagindo quase sempre antes de agir. Pedro concluía antes de refletir e por isso reagia às circunstâncias. Aqui
encontramos o calcanhar de Aquiles do nosso irmãozinho Pedro, seu espírito inquieto, sua extrema velocidade, grande pressa, afobação em seu pensar. E provavelmente ele era um homem inquieto também em seu agir. Isto, de acordo com a história, lhe gerou muitos desafios, por vezes causadores de sua dor, pois Pedro era vítima de si mesmo. Ele era seu próprio algoz de por seu temperamento, por sua emotividade. Uma ocorrida em sua trajetória exemplifica essa questão. Está no livro de João, capítulo 18, versículo 10. Jesus e seus discípulos, irmãos, estavam no jardim do Getsêmani, no momento da prisão de Jesus Cristo, que ao ser abordado pelos soldados romanos, teve a interferência de um de seus discípulos, e este era Pedro, que ao sacar de uma espada veio a cortar a orelha do membro daquele grupo, e cujo grupo era servo do sumo sacerdote. Após Pedro ter cortado a orelha de Malco, é repreendido por Jesus, mandando colocar de novo a espada na sua bainha e perguntando a Pedro que não beberia ele o cálice que o Pai lhe havia dado. Como assim, Pedro? Não obedeceria à vontade de meu Pai? Em outras palavras, Jesus repreendeu Pedro para que ele não impedisse Jesus de cumprir sua missão. Depois, Jesus restituiu a orelha do soldado, mostrando a Pedro que não é assim que se resolvem as coisas. Não é assim. Às vezes, irmãos, o nosso olhar fica distorcido pela emotividade exacerbada. Sabe? Irmãos, precisamos entender uma situação para agir positivamente, garantindo-nos o êxito esperado. A precipitação é sempre má conselheira e gera como fruto o sofrimento. Anos depois, após ter aprendido essa lição, Pedro escreve: aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Pedro, nos orientando, irmãos, a ter calma, a buscar a paz. Ele o escreveu em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Que grande lição Pedro nos traz. Pedro nos faz sentir e ver que os amorosos e justos olhos do Senhor estão sobre nós. Então, por que precipitarmos nessa luta que temos, que é a vida, buscando mais sofrimento para nós? Então, queridos irmãos, a quem temeremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já nos disse o apóstolo Paulo. Então, queridos, com essa situação de Pedro, em ter convivido com Jesus, em ter estado com Jesus até aquele momento por 3 anos, ele ainda não havia entendido que a verdadeira paz está dentro de nós. Como conduzimos as situações. Como conduzimos as situações reflete quem nós somos. Mas Pedro, irmãos, após este episódio, aprendeu. E continuou aprendendo diante do que houve após a morte de Jesus na cruz. Então, Jesus o advertiu: Pedro, tu me amas? Porque foi uma pergunta de advertência. Pense direitinho. Sim, Senhor, eu te amo. Lembra? Ele deve ter pensado: eu cortei a orelha do soldado para te proteger. Mas não era assim que Jesus queria ser amado. Não é? Nós só conseguimos amar a Jesus
quando entendemos as situações e nos vemos dentro das situações, acolhendo-nos e entendendo o que a situação requer de nós. Aí nós entendemos o que Jesus faria em meu lugar. É isso que Jesus espera de nós. Queridos, tá gostoso demais falarmos aqui, não é? Mas vamos conversar mais um pouquinho em nossa live? Esperamos todos vocês. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Iniciaremos o nosso momento de oração com a poesia A Caminho do Alto, de Maria Dolores. Escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança. Quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro de teu próprio ser, sem apelos à fuga em que te possas esconder. Indagas quase sempre, de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste. Se Deus é amor eterno e ilimitado, por que razão a dor existe? Por que ao sonho se seguem com frequência o fel, o desengano, a desventura, que nos induzem à existência, ao vasto espinheiral em que a nossa esperança se enclausura? E, guardando-te a sós, sob angústia mortal, certas vezes de anseio em desalinho, quererias fugir de teu próprio caminho. Entretanto, alma boa, se algo te feriu, não te agastes, perdoa e, sobretudo, raciocina que a dor lembra o esmeril da lei divina, que, nos tocando, nos aperfeiçoa. Tudo o que te garante o próprio alento passou por disciplina e sofrimento. Sem que a ovelha aceitasse os golpes da tosquia, não terias a lã que te guarda o calor. Sem que o minério padecesse um dia o fogo abrasador, não dispunhas da casa em fina arquitetura, sobre vigas leais de sólida estrutura. Sem árvores tombando, a rude corte, não fruías na própria residência o ambiente ideal em que se te conforte. A energia precisa às lutas da existência. A dente de serrote, a natureza formou em teu auxílio o refúgio da mesa, e o trigo, que passou pela trituração em qualquer tempo, é a base de teu pão. Não acuses a dor que te procura, a fim de preparar-te à grandeza futura. Sem ela que nos frena e regenera, estaríamos nós provavelmente na condição de fera sob a selvageria permanente. Por fim, alma querida, considera, de heróis que já tivemos, almas gigantes na sabedoria, corações a brilhar nos ápices supremos da beleza imortal que se irradia dos tesouros do amor. De todos os apóstolos da história que apontaram a vida superior, de que o mundo conserva algum indício, aquele que nos deu constantemente o sentido da dor, por fonte renascente de ascensão e nobreza, vida e luz, com bases sobre o próprio sacrifício. Esse herói foi Jesus. E é a ti, mestre amigo, que nos dirigimos nesta prece, reconhecendo nas luzes do Evangelho e na poesia as leis divinas que nos ensinastes e que falam sobretudo do amor que está em toda parte. Lei divina que fala da misericórdia, do zelo e do cuidado que Deus, nosso Pai, tem pelos nossos corações ao nos conduzir pelos caminhos da vida. Mas a luz do teu amor que espelha o amor divino, Mestre, aconchegando-nos a nós mesmos, ensinou-nos também que é da lei que colhemos tudo o que plantamos e que também no futuro colheremos o plantar do hoje. Então, mestre amigo, diante de tão doces e serenas vibrações,
diante do exemplo apostolar, ajuda-nos no esforço de resgatar as dificuldades do passado e de melhor fazer no presente, para que possamos colher nos frutos do trabalho, da dedicação e do empenho algo de melhor para o nosso futuro. Fortalece-nos hoje, mestre amigo, ampara-nos e protege-nos, para que consigamos dar o melhor dos nossos corações e para que mantenhamos as mentes e os corações abertos para os aprendizados da vida de todos os instantes. Graças te damos, mestre amigo, graças damos a Deus por tanta luz, por tanto amor. Que assim seja.